Bom, vamos lá, tudo bem, pessoal? Hoje eu gravo a aula 22. Nessa aula a gente vai conversar um pouquinho sobre a associação de espelhos planos. Esse assunto é bem curtinho, bem sossegado, tá? Vamos dar uma olhadinha nele então. Nesse esquema eu estou mostrando para vocês a associação dos espelhos. Então o que é associar dois espelhos, né? A gente vai pegar um espelho, imagina que esse aqui é um espelho, né? Tem uma superfície aqui que é a parte de trás do espelho, né? E aqui a parte da frente do espelho, né? Mas só que eu vou pegar e vou juntar com esse espelho um segundo espelho. Vou colocar um segundo espelho aqui, assim, ó. Parte de trás aqui, né? Vou colocar um objeto aqui dentro, ó, aqui na frente dos espelhos, tá vendo? Então são dois espelhos. Né? Toda vez que a gente coloca um objeto numa associação de dois espelhos assim ligados, né, por um vértice deles, a gente vai ter a formação de várias imagens aqui dentro. Aqui, ó. Imagens virtuais, né, como a gente já tinha visto na aula anterior dos espelhos planos. Só que agora com dois espelhos nós vamos ter a formação de várias imagens. A ideia, né, dessa aula é a gente entender então como funciona essa associação, né, e definir uma relação matemática aí para a gente poder prever, né, o número de imagens que vão ser formadas em função desse ângulo de abertura dos espelhos aqui. Bom, então, ó, nesse esquema, né, eu tenho um espelho E1, tá vendo? Esse E1 aqui é um espelho, ó, e tem um espelho E2, ó, esse daqui, tá vendo? E tem um objeto O, esse objeto aqui que foi colocado então na frente dos dois espelhos também, tá? Toda essa parte aqui então é a parte de dentro do espelho, ó. Bom? Parte de dentro do espelho aqui. Então, ó, coloquei um objeto aqui, o que vai acontecer então? Vejam, ó, o espelho E1, ele vai formar uma imagem I1, né, que é simétrica ao objeto, ó, tá vendo? Na mesma distância aqui, para dentro, vai formar essa imagem I1. O espelho E2 vai formar uma imagem I2 aqui, ó, tá vendo? Que também é simétrica, na mesma distância aqui, né, para dentro do espelho, tá vendo? Só que a gente vai ter, olha aqui, ó, aqui dentro, uma terceira imagem se formando, tá vendo? Porque esse objeto aqui, ó, ele vai acabar, desculpa, essa imagem I2, ela passa a se comportar como se fosse um objeto real e formar uma imagem simétrica aqui, ó. E esse I1 também, ele passa a se comportar como um objeto real aqui dentro e forma uma imagem nessa mesma posição. Tá? A imagem do I1 e a imagem do I2, né? Nessa configuração aqui, né, para 90 graus aqui de abertura, objeto, né, bem no meio aqui e tal, ela vai ter esse ponto aqui, na verdade, são as duas imagens que estão coincidindo uma em cima da outra aqui, ó, e formam um único objeto. Olha, I1, a imagem do I1 e a imagem do I2 no mesmo lugar. Tá vendo? Se a gente mexer aqui nessa abertura dos espelhos, isso aqui vai mudar. Aqui dentro vai mudar. Vai separar, por exemplo, quando eu começo a fechar esses espelhos, essas duas imagens que estavam no mesmo lugar, elas se separam. Vem uma para cá, separa e formam duas. E a coisa vai aumentando aqui dentro. A gente percebe, numa associação dessa, quanto menor é esse ângulo de abertura aqui, mais imagens vão se formar aqui dentro, né? Uma forma fácil da gente perceber isso é o seguinte, ó. Tudo que acontece aqui fora vai acontecer também dentro do espelho. Então, se eu faço um ângulo de 90 graus aqui fora, dentro vai formar também aqui, ó, ângulos de 90 graus. Ué, né? Então, se eu tenho esse ângulo de 90 graus, aqui é 90, aqui é 90, aqui é 90. Agora, quando eu faço um ângulo menor, por exemplo, um ângulo desse tamanho, vai começar a formar ângulo desse tamanho dentro do espelho, vai formar várias imagens. Percebe? Então, tudo acontece como se eu tivesse uma circunferência, como se fosse uma pizza, né? Onde eu corto um pedaço dela aqui, ó, esse aqui é o real, é o que está fora do espelho, e aí dentro do espelho eu vou ter fatias exatamente iguais, do mesmo tamanho, tá? Que esse real. Olha, uma parte só é real,
O resto é tudo imagem. E sempre... Então, quanto menor vai ficando essa fatia, mais fatias vão ter. Se elas são do mesmo tamanho, né, vai ter mais fatias. E aí eu vou ter mais imagens também, porque cada uma dessas fatias aqui vai ter uma imagem do objeto real que está aqui fora. Né? Então, como é que a gente pode representar isso matematicamente? Essa é a ideia, né? Então, no próximo slide nós vamos dar uma olhada nisso. Mas eu queria que vocês percebessem aqui, né, que é muito simples de enxergar, né? Que é tudo do mesmo tamanho, ó, dentro do espelho, né? Tudo acontece como se fosse a parte de fora, né? E antes de mostrar, eu queria que vocês percebessem a dedução dessa relação. Vejam, ó, se eu quero determinar quantas imagens, né, eu vou conseguir enxergar, eu preciso pensar o quê? Olha aqui, ó. Aqui eu tenho 360 graus, ó, sempre, né? Uma volta inteira aqui é 360 graus. Se eu pegar esses 360 graus e dividir por esse ângulo que eu estou usando aqui de abertura entre os espelhos, que eu vou chamar de alfa, né? Eu vou obter quantas fatias, né? O número de fatias aqui. Não é verdade? Olha aqui, ó. O número de, se eu quiser achar o número de imagens, quantas imagens tem, eu posso pegar os 360 graus, que é a volta inteira, e dividir, né, em ângulos iguais. Por exemplo, nesse caso seria 90 graus. Né? Ó, se eu dividir por 90 aqui, eu tenho 4. Ah, mas será que 4 é o número de imagens que eu vou enxergar aqui? Ah, não, só estou enxergando 3. Ó. Né? O que falta fazer, então, para a gente poder fechar essa fórmula aí? Né? Ó, toda vez que eu fizer a divisão, eu vou achar a quantidade de fatias. Só que uma dessas fatias é real, não é imagem. Né? É um objeto verdadeiro. Então, quando eu quero saber quantas imagens tem, faço essa conta, acho o número de fatias e depois eu tiro 1. Né? O que é esse 1 que eu estou tirando? O objeto verdadeiro. Né? Eu tiro ele e aí sobram só as imagens, o número de imagens, N. É isso que eu estou mostrando nesse próximo slide, então. Né? A relação matemática para o cálculo, né, do número de imagens formadas. Toda vez que eu tenho dois espelhos abertos, né, num ângulo alfa, para descobrir o número de imagens, eu só preciso dividir os 360 graus, que seria a volta toda, né, a bolinha aqui, ó, por alfa. Divido, eu acho quantas fatias tem, e aí eu tiro essa parte aqui real, a parte verdadeira, menos 1. E aí sobra aqui só a quantidade de imagens. É lógico que eu estou pensando aqui em número de imagens, não em número de objetos. Né? Se eu tiver um objeto aqui, né, vamos voltar aqui para esse anterior para enxergar isso. Olha, com um objeto aqui, eu vou encontrar 3 imagens. Se eu tivesse, por exemplo, 2 objetos aqui, então eu teria 2 objetos aqui, 2 aqui, 2 aqui, né? Então, o que eu acho nessa fórmula, na verdade, é o número de imagens do que está aqui, né? Tudo bem? Então, por exemplo, nesse caso, ó, faria lá que N é 360 dividido por 90 graus, que é a abertura dos espelhos, menos 1. Isso dá 4 menos 1 dá 3. Mas esse 3 aqui é o número de fatias, né, dentro do espelho. Se em cada uma dessas fatias tem 2 objetos, né, se eu colocar 2 objetos aqui, vai ter 2 em cada uma. Ah, então os objetos que eu vou enxergar aqui dentro vão ser 6. Né? Não 3, vão ser 6. Então, esse número aqui é o número de fatias, e aí eu olho para cada fatia e vejo quantos objetos tem. Né? Então, isso é bem importante aí para alguns exercícios. Beleza, pessoal, essa é a relação. Essa aula era só para a gente definir essa relação. Eu costumo fazer também, tá? Eu tenho aí uns espelhinhos que eu costumo levar para a sala para mostrar, mas se vocês quiserem olhar isso funcionando, vocês podem dar uma olhada em vídeos, né? Vários vídeos no YouTube aí vocês vão encontrar mostrando essa associação de espelhos planos, né? Agora vamos dar uma olhada então nos exercícios. Ah, uma coisa que eu esqueci de colocar nos exemplos, eu deixo para o final. No final eu mostro para vocês. Vamos ver os exemplos primeiro. Opa, esse daqui. Esse daqui. Esse é o primeiro exemplo que eu separei.
onde eu falo, né, para um objeto colocado nessa associação de espelhos, quantas imagens serão formadas. Então, se eu colocar os dois espelhos a 72 graus, né, quantas imagens eu enxergaria desse objeto? Imagina um único objeto aqui dentro, então. Bom, e eu quero saber quantas imagens dele eu vou enxergar. Então, eu aplico a relação N 360 sobre alfa, nossa, está muito feio isso, menos 1, né? Tudo bem? Então, aplicando a relação, o número de imagens vai ser 360 dividido por 72 menos 1. Isso daqui dá 5 menos 1, dá 4. Tá? Então, se eu tiver um único objeto aqui no meio do espelho, eu vou enxergar 4 objetos dentro do espelho, tá bom? Então, é uma situação assim, né? Ver se eu consigo mostrar para vocês aqui. Olha, seria um ângulo de 72 graus aqui, e depois 1, 2, 3, uma coisa assim, né? Então aqui eu coloquei o objeto e vão aparecer 1, 2, 3 e 4 imagens aqui, ó. Isso aqui é imagem, imagem, imagem e imagem. Esse daqui é o objeto, né? É isso que iria acontecer se eu colocasse os dois espelhos aqui num ângulo de 72 graus. Tudo bem? Esse é o primeiro caso, então. E eu queria, então, seria isso aqui, na verdade, né? Eu até separei a foto, ó. Então, se eu estou enxergando aqui certinho, né, 4 imagens, é porque esse ângulo aqui que eu abri esses dois espelhos é exatamente 72 graus, tá? Na sala de aula eu costumo fazer isso colocando um transferidor aqui embaixo do espelho, e a gente consegue abrir, então, exatamente o ângulo de 72 graus. Quando eu faço isso, aparecem aqui os 4 objetos desse jeito aqui, tá? E quando esses espelhos então vão se fechando, vai aparecendo cada vez mais imagens. Veja esse outro exemplo então que eu separei. Quero saber qual é o ângulo formado entre os espelhos agora. Olha aqui, ó, eu fechei bastante, né, os dois espelhos, de uma forma que eu tenho 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 imagens formadas, fora o objeto verdadeiro que está aqui, tá vendo? O objeto está aqui, eu tenho mais 10 imagens formadas. Quero saber que ângulo que eu deixei aqui, esses dois espelhos, então, para poder enxergar 10 imagens dentro do espelho. Vamos lá? Então, nessa segunda parte aí, olha, eu vou aplicar a mesma relação, N é 360 sobre alfa menos 1. Mas agora eu sei o número de imagens. O que eu não sei é o ângulo formado entre os espelhos. Bem, o número de imagens é 10. Vejam que eu não estou contando o objeto real, hein? Estou contando só as imagens, tá? O número de imagens é 10. Então, 10 é 360 sobre alfa menos 1. Eu não posso passar esse 10 para cá, o alfa para lá, antes de passar esse menos 1, hein, pessoal? Passo o menos 1 para lá, ele vai passar mais. Então, eu vou ter 360 sobre alfa igual a 10 mais 1 que passou para lá, igual a 11. Bem, agora sim eu posso passar o alfa para lá, posso passar o 11 para cá. Se eu quiser aqui, posso imaginar o 1 embaixo do 11, multiplicar em x também, isso é uma forma de fazer. Ou simplesmente inverter o 11 e o alfa de posição aqui, ó. Tá? No final das contas é isso que vai acontecer. O alfa vai ser 360 dividido por 11. Tá? Então aqui podia imaginar o 1, ó, fazer em x. Bom, e no final eu teria isso daqui. Essa continha dá quebradinha, eu dividi aqui, deu 32,7,72 aproximadamente. 0,7 graus, aproximadamente. Bom, número quebradinho aí, 32,7. Esse 2 está parecendo um 4 aí, sei lá. É vírgula, hein, pessoal? Bem? Bom, esse é o exemplo, esses são os exemplos que eu queria mostrar, mas faltou uma coisinha aqui que eu queria comentar com vocês para terminar. Eu não tenho espaço aqui, mas eu quero mostrar. Eu vou mostrar aqui. A ideia é a seguinte, olha. Quando a gente vai abrindo, quando eu abro, né, esses dois espelhos, vai ficando cada vez menos imagens aqui. Cada vez menos, né?
ponto da gente ter, olha, tá vendo? Mais aberto, só 4 imagens. Se a gente abrir mais isso aqui para 90 graus, né? A gente vai ter 3 imagens, que é esse primeiro slide aqui, né? Olha, 90 graus, a gente tem 3 imagens só. E se a gente for abrindo mais, né? Vai ficando cada vez menos imagens aí. Mas quando a gente vai diminuindo esse ângulo, né? Olha, aumenta o número de imagens. Então veja, aqui está bem pequenininho, já tem 10. Mas eu não preciso parar aqui, eu posso continuar diminuindo esse ângulo entre os espelhos, que eu vou ter cada vez mais imagens. Mas qual seria, então, o limite para essa situação, para esse experimento? Né? Poderia continuar aí fechando os espelhos e cada vez aparecendo mais imagens. Quantas imagens, então, teria se eu diminuísse o máximo possível esse ângulo? Qual seria o menor ângulo possível entre dois espelhos? Né? Quando eu associo dois espelhos. Bom, como a gente não está ao vivo aí, então eu vou ter que responder isso daí. Mas imaginem, né? Qual seria o menor ângulo possível entre dois espelhos? O menor ângulo possível é um ângulo de 0 grau, quando os dois espelhos estariam totalmente paralelos um ao outro. Imagina uma situação assim, pessoal. Ó, aqui está uma superfície, aqui tem um espelho, nossa, e eu vou colocar um outro espelho aqui, ó, tá vendo? Paralelos um ao outro, tá vendo? Eles estão paralelos. Se eu colocar um objeto aqui dentro, aqui, né, numa posição, vou colocar ele aqui, por exemplo, uma pessoa, na frente desse espelho e do outro também, tá vendo? Então, ó, esse espelho aqui, essa aqui é a parte de trás dele, aqui é a parte de trás do outro também. Então, vejam, ele está na frente de dois espelhos. Ele vai formar uma imagem dele aqui, ó, na mesma distância, né? Tá vendo? Só que ele também vai formar uma imagem no outro espelho, que está mais distante aqui, né? Aqui também. A pessoa fala, mas então eu vou ter duas imagens desse objeto desse jeito? Não, pessoal. Porque depois disso daqui, cada uma dessas imagens, olha aqui, ó, essa imagem aqui, ela vai se comportar como se fosse um objeto na frente desse espelho aqui, ó. Tá vendo? Essa imagem, assim como essa pessoa verdadeira que está aqui na frente do espelho, essa imagem aqui também vai estar na frente desse espelho. Então ela vai ser como se fosse uma pessoa na frente desse espelho. E aí ela está a essa distância, ó, ela vai aparecer a mesma distância aqui. E essa imagem aqui, ó, tá vendo essa imagem aqui? Ela se comporta como se fosse um objeto verdadeiro na frente desse espelho. E aí, essa distância, ó, aqui, ó, essa distância vai passar aqui para dentro e a pessoa vai aparecer aqui. E eu posso, depois esse daqui é objeto na frente desse espelho, então isso daqui eu levo para lá, esse daqui vem para cá, e aí vai continuar isso eternamente, de uma forma que eu vou ter dois espelhos e imagina uma pessoa aqui agora, eu vou ter imagens sendo formadas infinitamente para os dois lados, pessoal, nos dois espelhos, desse jeito. Isso a gente chama de associação infinita. Uma característica dessas imagens é que as imagens vão estar viradas ao contrário. A pessoa está virada para frente, para trás, para frente, para trás e assim por diante. Isso aqui também. Esse cara está virado para trás, para frente, para trás, para frente e assim por diante. Né? Alternadas. Tá? A gente vê isso daí, se a gente pegar uma associação. Faltou uma foto disso, eu ia colocar aqui, esqueci de colocar para vocês. Mas se a gente procurar, né, a gente vai encontrar associação infinita de imagens, procurem por associação infinita de imagens. Ou mais, né, interessante ainda seria pegar dois espelhos, colocar os dois espelhos assim, ó, paralelos um ao outro, tá vendo? Mas tem que ser bem paralelo, não pode inclinar muito os espelhos. Ser bem retinho os dois e colocar um objeto no meio deles. Qualquer objeto. Vocês vão olhar e enxergar essa associação aqui infinita de imagens dos dois lados aqui. Tá? Dá um pouquinho de trabalho para fazer certinho isso daí, mas a gente consegue perceber essa associação infinita de imagens.
É bem interessante esse caso também, tem algumas aplicações aí que são usadas, né, em várias situações aí. Antigamente usava mais, hoje em dia a gente tem a computação gráfica, né, e não precisa muito desses recursos mais simples, né, mas antigamente em gravações, né, em filmagens, né, de filmes, de TV e tal, se usava essas associações de espelho, né, para fazer multiplicação de imagens. O que se faz hoje com computação gráfica, fazia antigamente usando essas associações de espelho. Gente, é isso que eu queria comentar com vocês, tá? Peço para vocês fazerem todas as atividades dessa aula direitinho e a gente volta a conversar então na próxima aula.